Boa noite. Aprovado o parecer de admissibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir da análise do projeto que veio para a Câmara de Vereadores, a comissão emite o parecer se é admissível o projeto e aquilo que está apresentado ali tramitar na casa. CPDUI discute alteração em nomenclatura de rua. É complicado as pessoas fazerem os seus cadastros e depois não receber suas correspondências, não poder fazer aquilo que de fato querem fazer. Vereadores comentam votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Essa reforma enviada pelo Executivo, pelo presidente Jair Bolsonaro, tem pontos positivos. Tem pontos que devem ser elogiados e apoiados. Mas eu me preocupo muito com alguns pontos que foram aprovados. Agora no canal da comunidade. Na última plenária da semana, foi aprovado o parecer de admissibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A partir de agora, as metas fiscais do município passam a ser discutidas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de conexão entre o Plano Plurianual e o Orçamento Anual. Ela tem a função de estabelecer as metas e prioridades da administração e os fatores que podem vir a afetar as contas públicas. A receita estimada para o exercício do próximo ano é de R$ 710 milhões. O líder do governo na Câmara, vereador Alex Necker, explica e comenta quais são as expectativas para o próximo ano. Pelo apresentado pelo Executivo, projeta um incremento na arrecadação municipal e desta forma, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Executivo Municipal planejou quais serão as ações. Para dar um exemplo, quantas escolas serão construídas ou reformadas, quantos metros de asfalto serão implementados na cidade, quantas unidades de saúde serão reformadas ou ampliadas ou construídas. Então, baseado no orçamento, o Executivo Municipal determina as diretrizes que vai executar. Então, nesse momento, nós vamos debater isso. Alex também é o presidente da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Ele fala do parecer aprovado. Esse parecer é um parecer técnico, que a partir da análise do projeto que veio para a Câmara de Vereadores, a comissão emite o parecer se é admissível o projeto e aquilo que está apresentado ali tramitar na casa. Então é isso que nós estamos dando parecer hoje, ou seja, após a análise da comissão, do conjunto do que venha do projeto, da leitura do projeto, da avaliação da comissão, nós consideramos que ele é o projeto que cumpre com aquilo que é necessário, segundo a legislação vigente, para que ele possa tramitar. Ele está de acordo com aquilo que a lei pressupõe numa peça desse formato para que ela possa tramitar na casa. Agora inicia a tramitação na casa após a aprovação do parecer. Com o parecer, também foi apresentado o cronograma de tramitação da matéria na Câmara de Vereadores. O presidente da CFPC destaca algumas datas. Nós temos o prazo, agora a próxima data da audiência pública, que é dia 29 às 19 horas, onde a gente vai fazer uma apresentação para a comunidade, para aqueles que aqui comparecerem, e também nós já estamos com o projeto disponível aos vereadores no sistema eletrônico da Câmara, para que os vereadores possam avaliar e propor emendas. É óbvio que esse é um momento mais técnico. Logo mais à frente nós teremos um outro momento, que aí sim é um momento mais propício para que as emendas possam ser direcionadas. Mas sem dúvida nenhuma nós teremos um importante momento de participação da comunidade e na sequência a tramitação normal até a aprovação do projeto. E isso tudo deve acontecer até o final do mês de agosto. Nós temos um prazo que é regimental para aprovação e efetivação do projeto, que é o final do mês de agosto. Mas nós pretendemos estabelecer esse processo um pouco antes do fim do mês de agosto, porque daí ganha tanto a Câmara de Vereadores em tempo como o Executivo Municipal para a publicação da lei. A Rua Caí, no bairro Dona Júlia, leva essa nomenclatura há mais de 30 anos. Porém, os moradores da localidade ainda têm problemas com o antigo nome. Por isso, eles estiveram na reunião da Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior para pedir atenção ao caso.
O presidente do bairro comenta que são vários transtornos causados pelo fato da rua ainda ter 2 nomes. Vem em documentos, vem em correspondência, 2 nomes, né? Inclusive mais do que um bairro só. E aí a gente vem em busca de solução para isso, porque isso é uma coisa que traz transtorno aos moradores, né? Muitas vezes eles fazem uma compra na internet, colocam lá um CEP, sai uma rua errada, o correio já não consegue encontrar, a rua não existe mais, enfim. A gente veio trazer, juntamente com mais alguns moradores lá do bairro, eu como presidente acompanhei aqui, para a gente começar um processo de mudança lá e melhorar essa situação. Porque não é complicado as pessoas fazerem os seus cadastros e depois não receber suas correspondências, né, não poder fazer aquilo que de fato querem fazer. Então é um início de conversa aqui hoje e queremos ver se a gente resolve aquela situação. E o vereador Aristeu Dalalana, integrante da CPDUI, também é morador daquela região e fala que o Poder Executivo deve regularizar casos como esse. Eu não faço nada sem consultar a comunidade, né? Foi esse o apelo que a gente fez aí. Quero agradecer ao presidente de bairro que veio aqui lá da Vila Júlia, né? É nosso amigo. A comunidade lá, as pessoas que moram naquela rua, principalmente naquela quadra que eu conheço praticamente um por um, né? Que a gente é amigo de todos lá. E nós vamos ter que mudar a lei, porque isso aí não é uma coisa que veio aqui da Câmara de Vereadores, isso aí veio lá do Executivo, né? Então a população compareceu hoje, né? Os moradores compareceram e eles não estão de acordo de mudar, né? É uma rua que eles recebem todas as correspondências há mais de 35 anos, né? Com esse nome. E a gente vai tentar trabalhar em cima disso para solucionar esse problema, né? Mas ficou claro e a gente vai levar isso para o Executivo, tentando mudar a lei da outra rua que tem a nomenclatura de Antônio Greff, né? E para nós tentar regularizar isso para que fique de acordo, né? Estamos fazer esse trabalho porque a vontade dos moradores, né, que tem que prevalecer. É uma coisa que tem há 35 anos e que houve apenas um problema agora aqui na Prefeitura, na questão do mapeamento, que a gente vai tentar resolver. E depois do intervalo, nomeados integrantes para 2 novas comissões temporárias do Legislativo. Foi tão difícil eu me encontrar. É muito fácil o grande amor acabar, mas eu vou lutar por esse amor até o fim. Não vou mais deixar eu fugir de mim. Eu me amo. Quem se ama, escolhe viver. Se escolher beber, escolha não dirigir. Balada Segura. Detran RS. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Prefeitura inaugurou uma nova sede para o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência. O espaço vai melhorar a estrutura de trabalho das equipes e possui logística adequada para saídas rápidas das ambulâncias do SAMU. No momento, o serviço conta com 2 viaturas que recebem ocorrências 24 horas por dia através do número 192.
Uma nova ambulância também deve chegar ao município até setembro por meio de repasse do governo federal. O grupo de vereadores que atuará na Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e da Desburocratização foi nomeado na última reunião ordinária. Veja quem são os parlamentares. Designados pelo presidente Fernando Rigon, os titulares da comissão serão os vereadores Saul Spinelli, do PSB, Rafael Colucci, do DEM, Márcio Patucci, do PDT, Eloy Costa, do MDB e João dos Santos, do PSDB. Já para a suplência foram nomeados os vereadores Valdecir de Moraes, PSB, Patrick Cavalcante, Democratas, Luiz Miguel Chais, PDT, Paulo Necli, do MDB e Pedro Danelli, do PPS. Na mesma sessão plenária, outro grupo foi designado para compor a Comissão Especial de Apoio às Regularizações Fundiárias. Confira os integrantes. Farão parte desta comissão os vereadores Evandro Meirelles, do PTB, Patrick Cavalcante, do DEM, Alex Necker, PCdoB, João dos Santos, do PSDB e Márcio Patucci, do PDT. Já os suplentes serão Aristeu Dallalana, do PTB, Rafael Colucci, DEM, Rudimar dos Santos, PCdoB, Cláudio Rufa Soldado, PP e Luiz Miguel Chais, do PDT. A escolha respeitou a proporcionalidade das bancadas e as indicações partidárias. As equipes deverão indicar nos próximos dias os vereadores que assumirão a presidência e a vice-presidência das comissões. Aprovada em primeiro turno, a reforma da Previdência deve ser apreciada novamente no Congresso Nacional nas próximas semanas. Enquanto isso, por aqui, as mudanças dividem opiniões. Com modificações na idade mínima e regras de transição, o texto foi votado separadamente de trechos mais polêmicos. O vereador Alex Necker é contra a aprovação, já que, segundo ele, os trabalhadores serão prejudicados. Eu acho que a reforma da Previdência ela representa algo extremamente danoso para o trabalhador brasileiro. 80% das pessoas, dos segurados da Previdência Social, vão ser afetados e esses 80% são aqueles que menos recebem. E que vão ter o seu tempo de aposentadoria ampliado e o seu ganho final após a aposentadoria reduzido. É uma reforma que se divulgou e se publicizou por parte do governo federal através de um gasto milionário em propaganda, que seria uma reforma para retirar privilégios. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que ela mantém privilégios e ataca a população que mais precisa da Previdência. Então, eu espero que agora em agosto, quando vai a votação, o segundo turno da Câmara, possam ser feitos mais destaques para reduzir os danos que essa reforma vai fazer na população brasileira. Nós vamos continuar debatendo ela com a população, vamos continuar conversando com os parlamentares para que a gente possa fazer as mudanças que nós esperamos, porque da forma como ela foi aprovada, mesmo com os destaques já aprovados, e a grande maioria deles objeto de encaminhamento por parte dos partidos de oposição, mesmo assim, ela ainda ataca frontalmente os direitos dos trabalhadores. E isso é algo que vai impactar nessa geração que está entrando no mercado de trabalho, mas principalmente na geração que já está no mercado de trabalho e que esperava ter uma vida mais digna quando encerrasse o seu período de trabalho. O vereador Saul Spinelli comenta que as reformas são necessárias, porém critica alguns pontos. Primeiro eu quero dizer que eu sou a favor da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a reforma política, reforma tributária, elas são necessárias. Então, dizer que não há necessidade de fazer reforma não é verdade, pelo menos na minha opinião. Segundo, essa reforma enviada pelo Executivo, pelo presidente Jair Bolsonaro, tem pontos positivos, tem pontos que devem ser elogiados e apoiados. Mas eu me preocupo muito com alguns pontos que foram aprovados, tu entendeu? Porque lá não está o fim dos privilégios dos políticos. Lá não está as aposentadorias especiais, principalmente dentro do Executivo, do Legislativo e inclusive do Judiciário, de algumas situações, né? Não terminaram com isso. Entende? Nós mexemos no direito dos professores. Nós mexemos no direito das pessoas que recebem no máximo até 5.800. A reforma da Previdência, como foi feita,
o teto máximo é 5.800, ninguém recebe mais que 5.800. Mexeram nisso. Agora eu te faço uma pergunta, nem mesmo os funcionários da Previdência se aposentam pela Previdência. Então, quer dizer, houve, infelizmente, a manutenção de alguns privilégios em algumas categorias. Eu cito os políticos, sim, os deputados. Deputado se aposentar com 8 anos, com um salário de 40 mil, de 30 mil, mas não são só. Nós temos em outras categorias, no executivo, legislativo, judiciário, salários de 40, 50, 60 mil. Então, isto deveria ter sido mudado. Não foi. Volto a repetir. Foram mudados, foram alterados, por exemplo, essa questão de pensão por morte de pessoas que recebem 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, né? Auxílio doença, essas questões. Tem uma economia. Tá, beleza. Mas o que vai economizar isso? Será que vai economizar ou vai faltar aqui na ponta para as pessoas viabilizarem o seu sustento? Agora, a reforma tem pontos positivos. E alguns dos pontos positivos são a questão de contribuições, a questão de alguns limites que foram impostos para a aposentadoria, que é evidente, tem que se ter isso, né? Saul também criticou a forma como os deputados analisaram e votaram o texto. Um Congresso que somente fala em votar e aprovar uma reforma, seja ela da Previdência, tributária ou política, mediante a liberação de emendas, é um Congresso que, com todo respeito, eu não posso respeitar. Eu vou ter que respeitar porque foi eleito pelo povo. O povo elegeu os deputados que estão lá. Mas eu também olho uma questão que me preocupa, que é a questão, por exemplo, da manutenção dos direitos daqueles que aprovaram a reforma. Eu aprovo a retirada de direitos de um cidadão lá da ponta do interior do Rio Grande do Sul que recebe R$1.000, mas eu não reformo a minha aposentadoria, que me aposento com 2 mandatos com 8 anos. Jair Bolsonaro está aposentado com menos de 40, Fernando Henrique está aposentado com menos de 40, Luiz Inácio Lula da Silva está aposentado com menos de 40, o Michel Temer está aposentado com menos de 40. Quer dizer, todos que falam que a aposentadoria deve ser aos 65 anos, e até nos países capitalistas e desenvolvidos, houve essa alteração sistemática de ano em ano, né? Estão aposentados com menos de 40 anos. E para mim concluir, eu queria dizer o seguinte, os países do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos fizeram reforma assim, mas eles levaram em conta muitos casos específicos, por exemplo, de profissão. Um pedreiro será contratado aos 65 anos? Uma pessoa que trabalha em frigorífico, que tem sérios problemas de coluna ou problema nas articulações, serão contratados? Se não serem contratados, eles serão encostados, terão auxílio doença no INSS? Eu falo também da questão das enfermeiras, técnico de enfermagem. Alguém já viu uma técnica de enfermagem aposentada? Eu gostaria que procurasse para ver. A quantidade de horas que trabalham no hospital sob tensão, né? Aí quando conseguem uma aposentadoria, estão com sérios problemas de saúde, Então, eu acho que isto é que deve ser levado em conta. Agora, evidentemente, faz parte do processo democrático essa discussão, tem pontos positivos, é importante se dizer que sim, mas infelizmente quem vota, quem analisa, são pessoas que infelizmente são eleitas pelo povo, mas nem sempre defendem os nossos interesses. Após ser aprovada em segundo turno na Câmara, a reforma segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Por enquanto, a expectativa é de que os senadores tentem reinserir na proposta estados e municípios, que ficaram de fora do texto aprovado pelos deputados. Esse é um ponto observado pelo presidente da Câmara de Vereadores, que também é servidor do INSS. Ele ainda defende que a reforma deve trazer um crescimento para o país. O que existe no Senado, um indicativo, principalmente pelo senador Tasso Gereissati, de incluir os municípios e os estados. Eu vejo como salutar isso, porque se nós estamos numa época que a Previdência está quebrada e isso é déficit, né? E isso é
uma revisão, a reforma está sendo feita para isso, então os estados estão mais quebrados ainda, os municípios estão mais ainda. Então, se nós temos que todo mundo pagar a conta, que seja contemplado a maioria. Mas acho difícil passar, a pressão dos deputados, dos governadores, principalmente do Nordeste, é muito grande para que a reforma não contemple o estado e o município. Vejo de que, se não fizer isso a nível nacional, depois a Assembleia Legislativa, ou mesmo os municípios, não farão. Então, ela ficará pela metade. E também falo de que se a reforma da Previdência serviu para destravar outras reformas, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma tributária e também a reforma eleitoral, valeu a pena. Agora, se ela for só ela, eu tenho certeza que ela não vai atingir os objetivos. Porque eu verifiquei assim com alguns deputados, lá estavam em Brasília, de que eles não têm segurança dos números apresentados. E quando eles tentaram tirar essa informação dos assessores, principalmente do ministro Paulo Guedes, não tiveram essa certeza. Então foi jogado um número, mas esperamos de que ela destrave o Brasil, que se gere emprego, que se gere renda e aí diminua a força negativa que ela vai ter. Sexta-feira tem programa inédito produzido pela Agenda 21. E as pautas ambientais no Legislativo são os temas do programa de hoje. Confira um trecho. Teve a lei que foi aprovada, uma lei do Alex Necker, né, que é em relação aos canudos, né, na não utilização mais dos canudos de plástico. Anteriormente já houve a aprovação da lei das sacolas plásticas, né, que inclusive não está ainda totalmente implementada. Então mostra que a Câmara de Vereadores, ela tem, e principalmente a criação da frente, né, dos recursos hídricos, né, que já funcionam há muitos anos. Então ela mostra que a Câmara de Vereadores, que os vereadores têm essa preocupação com o viés ecológico, né, e que ela teve sempre, é um debate recorrente, é um debate praticamente em todas as sessões, os temas são levantados. A Agenda 21 sempre tem o espaço na tribuna popular para se manifestar sobre o assunto. O programa Ecologia e Meio Ambiente vai ao ar logo após a exibição da sessão solene que homenageou os 80 anos do Rotary Passo Fundo. Uma boa noite e um ótimo fim de semana!